Baruatá, Yahová Eloheinu melech haolam. Farei um comentário sobre a quarta mudança metafísica do universo, que ocorreu ontem, dia 12 de agosto de 2026. Por que a quarta mudança? Porque até agora nós tivemos quatro mudanças metafísicas no universo. A primeira mudança metafísica no universo, ela ocorreu quando a humanidade, por livre opção, através da mulher humana, transgrediu o conjunto da ordem jurídica do Senhor e Jeová. Essa foi a primeira mudança metafísica no universo, onde toda a estrutura da obra da criação ela é manchada, abalada. Essa foi a primeira mudança. A segunda mudança metafísica, ela ocorre com o Mabu. Mabu é o dilúvio, que significa inundação total, geral. E sempre foi a primeira mudança foi juízo. Juízo o quê? Juízo sobre a raça humana, que abalou toda a estrutura da obra da criação. E agora nós temos o segundo, que é o Mabu, o dilúvio, também é um juízo. Juízo sobre o quê? Sobre o que as criaturas estavam fazendo contra o seu Criador. Dentro dessa segunda mudança metafísica, vai envolver o quê? Vai envolver a raiz do diabo de Samaí, o Hassatan, também chamado na escritura de Nahesh, que é maledicência. É sobre a semente do diabo. Também vai envolver os filhos dos sentinela, ou Shomerim, que passam a ser chamados depois que abandonam o seu habitat natural e passam a coabitar com as mulheres humanas. Eles são chamados de Nephilim. Nephilim significa caídos. Os filhos dele, filhos plural, significa que são macho e fêmea. Eles não são Nefilins. Eles são filhos dos Nefilins, que são os antigos Shomerim, ou sentinelas, que vivem entre a humanidade até hoje, mas para proteger a humanidade contra o império das trevas, contra espíritos imundos, demônio, hoste, principado potestade, etc, etc. Essa foi a segunda mudança metafísica. A terceira mudança metafísica do universo, ela vai envolver a encarnação do Senhor Yahová como Immanuel, narrada lá no
Sefer Yeshiá, que é o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. O livro de Isaías, como todos os livros que hoje são chamados livro do Antigo Testamento, que não existe Antigo Testamento nem Novo Testamento, só há um testamento. E uma coisa, testamento é feito para quem está morto. Então, por isso que é testamento. Essa foi, então, vai envolver a encarnação do Senhor Yahová como Immanuel, que seria chamado a plenitude. O que é plenitude? Quando você vai na linguagem original da Escritura, plenitude é o termo shalom, que significa algo perfeito, algo que não falta nada, abundância. Então, plenitude na Escritura é chamado shalom. Então, quando você diz shalom para uma pessoa, você está dizendo que tu tenhas plenitude em tudo. Plenitude significa estar na presença do Senhor Criador e viver dignamente o sacerdócio, porque todo ser humano, querendo ou não, ele é um sacerdote, o homem e a mulher. Sim, agora eu vou falar uma coisa. Geralmente, quando se fala no Senhor Immanuel, o pessoal fala somente na cruz. A cruz nunca foi um símbolo, um dos símbolos do Senhor Criador. A cruz sempre foi um dos símbolos do Império das Trevas. A cruz não tem nada a ver com o sacrifício voluntário do Senhor Immanuel. Então, o que garantiu a ressurreição do Senhor Immanuel foi a vida dele perfeita, ou seja, o shalom dele perante a lei, que agora não é mais lei, são regras, porque o Senhor Criador não dá lei para quem não pode cumpri-las. Então, agora nós não temos mais lei, nós temos regras, condutas, ensinos. Sim, quando ele vem à Terra, ele encarna, ele não nasce. O que nasce é criatura. Aquele que sempre existiu, ele não nasce, ele encarna. O que a encarnação significa? A união do divino com o humano. Quando ele passa a exercer o ministério dele perante aquilo que o primeiro homem e a primeira mulher não fizeram, e toda a sua descendência. Ele faz, e ele é perseguido por todas as religiões, por todas as instituições políticas religiosas. Sim, principalmente pela nação judaica, onde exercia o sacerdócio judaico-levítico, que foi encerrado em Yohanan HaMatbila, que é o João Batista, que era primo, em segundo grau, do Senhor Immanuel, Yohanan João. Então, quando ele passa a exercer o ministério dele, o Senhor Immanuel, ele se apresenta às 70 nações
que foram liberados lá do cativeiro de Misraim, Kemet, ou Terra de Negro, que hoje é conhecida como Egito, sim, são 70 nações, não unicamente a nação que chamam de Israel, não. Então, a vida, o sacerdócio do Senhor Emmanuel foi a última oportunidade para a nação de Israel e a nação árabe. Porque aí nós teremos que falar em Shmae, ou Shimae, que significa ouviu o Todo-Poderoso. Ismael era o legítimo, o primogênito ao trono de Israel. Era o legítimo príncipe. Nunca foi o bonitão lá, o Isaac. E Abraham sabia que Ismael, e Sarai também sabia que Ismael era o príncipe de Israel. Ele já exercia a função de príncipe de Israel quando nasceu Isaac. Então, a linda e maravilhosa Sarai, uma mulher perversa, e o Abraham também não era coisa que se prestasse, não. Sim. A princesa Hagar, ela foi dada pelo faraó a Abraham e não a Sarai. Ela não era uma concubina ou escrava de Sarai, não. Ela foi dada a Abraham como pagamento pelas ofensas que Faraó fez a Abraham. Mas essa é outra história, sim. O Senhor Emmanuel, ele começa o seu ministério, ele é odiado por todas as religiões, por todas as instituições políticas, religiosas da época. Ele é perseguido, ele é acusado, ele é sentenciado à morte e executado. A partir do momento em que ele é condenado e executado, a nação judaica, ela deixa de existir. Não existe mais a nação judaica. E o que hoje há nesse pequeno bloco de terra, que hoje é chamado de Israel, não é o Israel verdadeiro. Aí é uma instituição política religiosa concebida pelo Ocidente, pelo Império das Trevas, em 1948. E os que estão no poder do atual Israel não são judeus, são edomitas. São edomitas da raiz de Esaú, são amalequitas, inimigos do Senhor Criador, por longos e longos séculos, inimigo de todas as 70 nações. Basta ler a Escritura. Então, nós estamos falando da encarnação do Senhor Yahová. Essa foi a terceira mudança
metafísica no universo. E nós já estamos na quarta mudança metafísica, antes do juízo final. Mas agora, nessa quarta mudança metafísica, toda a estrutura do universo foi alterada, totalmente alterada. O que vai acontecer? Nós estamos em juízo violento, sobre a Ásia e Europa, que representam Canaã e Edom. Canaã e Edom. E é bom salientar que Israel está na Ásia, antiga terra de Canaã. Arábia Saudita, todos esses lugares fazem parte da terra de Canaã, atual Ásia. E tem a Europa. Olha, quando nós estudamos a Escritura, a Ásia e a Europa, elas são chamadas na Escritura de prostituta. As prostitutas. Sim. O que vai haver agora? O foco principal agora desses juízos serão sobre os líderes das religiões. Os líderes. Falar uma linguagem para vocês, os pastores, pastor e presidente, os padres, os reverendos, os pregadores, os rabinos, os chamados. E vai envolver todas as religiões, o Islã, o judaísmo, o protestantismo, o catolicismo, etc. Todos esses líderes serão desmascarados. Tudo que fizeram no oculto será revelado. Nós estamos vendo, presenciando a corrupção geral do chamado homem de Deus. Aqui no Pará, como Samuel Câmara, família Cia, uma corrupção geral. Há muito tempo esse homem vem colocando as garras para fora. Ele nunca foi homem do Senhor Criador. Ele não sabe pregar. Ele não conhece a Escritura. E os seus filhinhos queridinhos também não conhecem a Escritura. Mas são bajulados. Onde que entram são tratados como os reis. E é isso que o livro de Zacarias, o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, ele vem falando. Então, o chicote, a prestação de conta para esses corruptos líderes de tempo de igreja já está à porta. Agora, é lógico, vai ser levantado os líderes que não se deixaram permitir manchar, mas as vestes desses líderes estão sujas. Como explica o livro de Zacarias 3:4. Sim. Mas o interessante, tanto no livro de Zacarias, no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, também no livro de Jeremias, eles falam sobre o renovo. Agora, o renovo com relação ao Hamashiach, como já aconteceu. Agora, quando se traz para o nosso tempo, para a nossa época, esse renovo significa dizer que o Senhor Emmanuel já está às portas, ou seja, o juízo final não está muito longe. O juízo final não está longe, vai acontecer. Mas na nossa época, agora, o que vai acontecer? Quando se desmascaram os líderes religiosos de todas as religiões,
o Senhor Criador vai mexer com a velha ordem mundial, a realeza negra da Europa, vai mexer com essas pessoas. Vai mexer com todos os corruptos, reis sem coroa, como Donald Trump, como o presidente atual de Israel, que é Itaú, vai mexer com islamismo, vai mexer com o Papa, vai mexer com Samuel Câmara, família Cia, Sila Malafaia, Marco Feliciano, Josué Benson, Paulo Queiroz, mexer com R.R. Soares, Valdomiro, Edir Macedo, essa coja de cantores gospel que não conhece a palavra, esses pregadores de TikTok, Facebook, que não conhece a palavra, esses mentirosos que sobem no púlpito para se autopromover, esses pregadores de telhados que nada conhecem da Escritura fazem o seu próprio império, como Palharim e tantos. A cobrança vai ser alta, vai haver muita destruição em todo o universo. Shalom, Hava Salam, Mahasuk.